Olá, eu sou Flávio Veloso e junto com Renato Rocha Miranda somos fundadores do Brasil Indizível Expedições Fotográficas. E sou autor também do roteiro Rio Indizível e vou falar um pouquinho sobre ele. E antes de começar a falar do roteiro propriamente dito, gostaria de explicar para vocês que esse roteiro é específico para a viagem de julho. Cada roteiro do Rio Indizível é planejado de acordo com a luz, é um rio fotográfico mesmo, né? Então, o que está acontecendo agora em julho não é a mesma luz que vai acontecer em agosto, não é a mesma luz que vai acontecer em novembro, com os roteiros que podem vir mais para frente. E isso é o grande diferencial nosso, né? É um rio fotográfico. Nesse roteiro estão inclusas 3 diárias no hotel em Copacabana, a 2 quarteirões da praia, muito central para as nossas saídas. Um jantar com o chefe Matheus Santana, o criador carioca, está incluso nesse jantar. Entrada, prato principal e sobremesa. Antes desse jantar e durante o bate-papo do jantar, um nivelamento fotográfico. Nesse nivelamento eu vou detalhar tudo que nós planejamos para os próximos dias no roteiro, inclusive com as possibilidades técnicas do que irá acontecer. Por exemplo, na vista chinesa é uma grande panorâmica em cima da Zona Sul. Nós vamos falar um pouquinho de como fazer panorâmicas. Nos mirantes das Paineiras, que é uma possibilidade muito legal de fazer uma foto preta e branca, eu falo um pouquinho sobre a conversão para preto e branco. Durante a nossa subida a um terraço no hotel em Copacabana, a gente vai explorar muito a longa exposição para fazer o rastro dos carros com a curva da praia inteira e o Pão de Açúcar lá no final. Falo um pouquinho sobre a longa exposição. Então a ideia desse nivelamento é explicar para vocês todas as possibilidades técnicas que vão surgir ao longo do roteiro, num ambiente agradável, logo depois seguido de um jantar. Um dos encantamentos do roteiro seria esse jantar também. Uma intensa atividade fotográfica também está inclusa, né? Nós começamos a fotografar sábado de manhã e paramos de fotografar na segunda-feira, depois do pôr do sol. Nessas saídas que os truques acontecem, nessas saídas que os ensinamentos práticos são passados, né? O nivelamento é teórico, já explorando tudo o que vai acontecer, e a prática é no Rio de Janeiro Indizível. Durante as saídas fotográficas, nós visitaremos algumas exposições, tem uma parte um pouquinho mais cultural e menos mão na massa, mas nunca largando a fotografia e nunca largando o Rio Indizível. Numa dessas práticas culturais, nós vamos visitar o Instituto Moreira Salles, hoje o maior centro de preservação de fotografia do país. Fica numa casa belíssima, a casa por si só já é uma atração. Nós seremos guiados pelo educativo do Instituto Moreira Salles, num grupo exclusivo, um grupo fechado pra gente. Também nessa pegada cultural, nós visitaremos a exposição do Parque Estadual dos Três Picos, do Gustavo Pedro de Paula, e seremos guiados nada mais nada menos pelo próprio Gustavo Pedro de Paula. Nós seremos guiados numa exposição no Centro Cultural dos Correios pelo autor da própria exposição. Isso é uma experiência também bem interessante, que a gente tenta fazer sempre que possível nos nossos roteiros. Está incluso também um almoço num bistrô-restaurante que tem dentro do Planetário da Gávea, que fica muito próximo do Instituto Moreira Salles. Está incluso também, no domingo, após a nossa saída fotográfica da madrugada, um café da manhã na Confeitaria Colombo, super tradicional, dentro do Forte de Copacabana, debruçado no mar de Copacabana, de cara para o Pão de Açúcar. Durante todas essas saídas, nós usaremos transporte privado, sempre que possível, e durante todas as nossas saídas externas, sempre que necessário, teremos um segurança particular nos acompanhando. Grupo pequeno, entre 8 e 10 pessoas. De genérico, eu acho que eu já falei tudo para vocês. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no roteiro passo a passo. A entrada dos participantes será liberada no hotel em Copacabana a partir das 2 da tarde de sexta-feira, e nós teremos um transporte trazendo vocês para o Criadouro Carioca às 4 da tarde de sexta-feira. O objetivo é que vocês cheguem aqui no Criadouro Carioca para nós iniciarmos o nivelamento. Esse nivelamento tem uma parte mais formal, data show, aula mesmo, mas na verdade a ideia é que seja um grande bate-papo. Todos os exemplos práticos que eu estarei usando nessa aula serão de fotos reais minhas, feitas nos locais que nós iremos visitar. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente preparou, que acaba criando uma antevisão do que vocês vão encontrar no campo, né? Para quem não é do Rio, isso é uma mão na roda. Planejamento e antecipação na fotografia outdoor é ouro. Então eu consigo mostrar para vocês o que eu planejei, como que eu planejei e aonde que eu planejei, usando exemplos práticos. Então isso é uma coisa bem interessante que eu acho que vai ajudar vocês. Depois desse planejamento, como já mencionado, o chefe Matheus Santana vai fazer um jantar pra gente. Os detalhes do jantar, né, para não ficar falando aqui nomes de pratos, os detalhes do jantar estão no site, entre lá, por favor. E depois um transporte leva vocês do Criadouro pro hotel de volta. No dia seguinte, nós acordamos muito cedo, antes do sol nascer, para fazer aquela foto do lusco-fusco, né, a foto que acontece meia hora antes do sol nascer. A gente já tem que estar no local planejado, ok? Esse local planejado do sábado de manhã é a vista chinesa. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê de escolher a vista chinesa. O sol está nascendo exatamente no ponto da foto principal da vista chinesa, entre o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, centralizando esse colorido toda a região que nós vamos fotografar a panorâmica, e centralizando esse colorido também, essa bola do sol, exatamente nos 2 pontos principais, que seria o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. A gente consegue juntar 2 símbolos da cidade em uma mesma foto, com o sol, com o colorido no local certo. Terminando as fotos na vista chinesa, nós iremos tomar um café da manhã. Será no local surpresa,
super agradável. Montaremos uma mesa num local estratégico, com frutas, pães, bolos, café, suco. Tenho certeza que vocês vão gostar. De lá saímos do nosso transporte privado para Pedra Bonita. Vamos fotografar um pouquinho do Rio de Janeiro, especificamente ali a praia de São Conrado, Dois Irmãos, Pedra da Gávea. Não vamos fazer a trilha, vamos até a rampa somente. É um sábado de manhã, eu espero que esteja lotado de saltadores de asa delta e de paraglider, pra gente conseguir fazer uma composição bem interessante, pegando a cidade como cenário e os atletas saltando. De lá, desceremos, parando em alguns pontos estratégicos para as fotos, até a pista de pouso ali embaixo em São Conrado, para fazer a mesma coisa, pegar os atletas pousando, tendo a cidade como cenário. Dali saímos no nosso transporte para o Instituto Moreira Salles. Teremos a nossa visita guiada com educativo somente para o nosso grupo. De lá, saímos para o Planetário da Gávea, que fica a 3 minutos, 2 minutos de carro, algo muito rápido, não nada cansativo, para almoçar. Almoçaremos em grupo no bistrô que tem dentro do Planetário. É um bistrô super charmoso, pequenininho, nossa reserva está feita, chegaremos lá e almoçaremos super numa boa. Almoçaremos com uma certa tranquilidade no La Nave, a ideia é desacelerar um pouquinho, sem correria. O roteiro todo está aliando muito o prazer de fotografar com o prazer de viajar. Então ali a gente vai dar uma desacelerada, bater um papo, comer uma sobremesa tranquilo, tomar um café, para depois pegarmos o nosso transporte. De lá iremos em direção à Floresta da Tijuca, planejando parar em alguns mirantes estratégicos que se debruçam sobre toda a Zona Sul. Seguindo o nosso caminho pela Floresta da Tijuca, vamos em direção ao Centro de Visitantes Paineiras. É um centro de visitantes novo, com algumas exposições fotográficas, entre elas uma exposição fotográfica permanente sobre a Floresta da Tijuca. Pararemos um pouquinho ali, veremos algumas fotos, entre elas algumas fotos minhas estão lá, conversaremos um pouquinho sobre a Floresta da Tijuca e de lá seguiremos por um Secret Point para fazer o entardecer. Nesse entardecer tem uma surpresa, eu não vou detalhar muito, tenho certeza que vocês irão gostar. Após o nosso ponto secreto, nossa foto do entardecer, nosso dia fotográfico se encerra ali. Pegaremos nosso transporte privado, seguiremos para o hotel e deixaremos vocês lá com noite livre. Nesse dia está incluso a orientação fotográfica durante todo o tempo, o café da manhã no local surpresa, o nosso transporte privado, segurança durante todo o trajeto, a visita guiada ao Instituto Moreira Salles e o almoço no La Nave, exceto bebidas, tudo isso aí está incluso. Nosso segundo dia, domingão, começa com uma fotografia clássica da estátua do Drummond em Copacabana. Nós estaremos hospedados em Copacabana, muito próximo da estátua. Provavelmente iremos para lá a pé com o nosso segurança, acompanhando o nosso grupo. Faremos um amanhecer clássico da estátua do Drummond e pescadores entrando na praia ali na colônia de pescadores grudado à Forte de Copacabana. Amanhecer o dia, encaminharemos para o Arpoador. É um domingão, então dia de surf, dia de skate, dia de praia, dia de corrida, dia de bike e dia de orla fechada, dia de rua fechada. Então todo mundo antenado que algumas oportunidades fotográficas vão pular na nossa frente. Atletas, crianças, surfistas. Iremos caminhando por cerca de 600, 700 metros até o Arpoador, onde faremos os primeiros raios do sol, varrendo a cidade. Então sem perder muito tempo, Copacabana, Arpoador, rapidinho ali andando. Como já mencionado a história do domingão de orla fechada, após o Arpoador é hora de focarmos um pouquinho nas figuras andando pela cidade. Vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo a percorrer a orla a pé, esperando que algumas oportunidades fotográficas de rua aconteçam ali na nossa frente. Planejamos algumas, nos antecipamos às outras. Renato é muito bom nesse aspecto, né, de ver cenas acontecendo antes das cenas acontecerem, para ter essa antecipação. Eu e Renato estaremos acompanhando vocês o tempo inteiro e isso é uma das pegadas do roteiro no domingo de manhã. Dali, todo mundo satisfeito, barriga roncando, todo mundo andando pro Forte de Copacabana. Dentro do Forte de Copacabana, de cara pra praia, de cara pro Pão de Açúcar, tem a Confeitaria Colombo, uma confeitaria super tradicional, com café da manhã muito charmoso, a cara do Rio, clássico. Daremos uma desacelerada ali, acordamos de madrugada, né? Estamos num ritmo intenso de fotografia. Ali é hora de desacelerar um pouquinho e bater um papo, ver o que já foi feito e trilhar um caminho fotográfico a partir dali. Após o café da manhã, continuaremos fotografando pela Zona Sul, continuaremos fotografando pela orla de Copacabana. Nossa ideia é sair andando ao léu, sair andando um pouco sem rumo mesmo, porque é assim que a fotografia de rua acontece, né? Vamos andar um pouquinho e esperar que as fotos apareçam na nossa frente. No fim da manhã pegaremos um transporte e nos direcionaremos para a Cinelândia, no centro da cidade. A Cinelândia, para quem não é do Rio, é um local histórico muito interessante. Você consegue sentar numa mesa e ficar de frente para a Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Teatro Municipal, o próprio Amarelinho, que será o restaurante que nós iremos fotografar, que fica de frente para outros prédios históricos. Lembrando que o Rio foi a capital do Brasil durante um bom tempo e foi uma capital imperial, né? É a única cidade da América Latina que foi capital imperial. Então muitos prédios
viés históricos estão ali ao reboque da família imperial ter vindo para cá em 1808. E um pouquinho de história vai ser passada pra gente por um historiador que acompanhará a gente nesse momento. Nós almoçaremos na Cinelândia, no Amarelinho, e um historiador vai caminhar com a gente entre a Cinelândia e o Centro Cultural dos Correios. Uma parte histórica da cidade, muito interessante. O centro do Rio é um dos centros mais bonitos do Brasil, vale realmente a pena visitar, não ficar só na praia. E esse historiador vai acompanhar a gente da Cinelândia até o Centro Cultural dos Correios, aonde está acontecendo a exposição do Parque Estadual dos Três Picos. Lá, o Gustavo Pedro de Paula estará esperando a gente. O Gustavo Pedro de Paula é nada mais nada menos do que o autor das fotos da exposição. Essa exposição é em comemoração a um livro homônimo, um livro sobre o Parque Estadual dos Três Picos. Estará ocorrendo no Centro Cultural dos Correios. Saindo da exposição, pegaremos nosso transporte novamente e iremos para um ponto secreto na praia de Copacabana. Esse ponto secreto é um hotel. Nós teremos uma suíte no alto desse hotel para de lá fotografarmos a praia de cima. Esse hotel está localizado num ponto exato onde a curvatura da praia inteira aparece e o Pão de Açúcar se destaca lá no horizonte. Essa é uma foto minha clássica que eu quero que vocês tenham a oportunidade de fazê-la num local completamente seguro, privado pra gente, exclusivo pra gente, com uma tranquilidade, sem se preocupar com mais nada, focado apenas na fotografia, com um profissional do lado de vocês, orientando como vocês extraírem o melhor daquele local, daquele momento, daquela fotografia, como vocês voltarem para casa com imagens do tal do Rio Indizível. E assim terminamos esse dia. Após a fotografia do final da tarde, noite livre para vocês. Nesse dia está incluso o café da manhã na Colombo, o transporte, a segurança, o autor guiando a gente na sua própria exposição, o acesso à suíte para fotografar Copacabana de cima e, obviamente, orientação fotográfica por 2 profissionais atuantes no mercado durante todo o tempo. No quarto e último dia da nossa expedição, segunda-feira, nós teremos apenas a saída de madrugada, justamente para as pessoas que trabalham na segunda-feira conseguirem fazer a sua saída de madrugada, pegar seu avião e voltar para o seu estado de origem. Nós iremos para Praia Vermelha, um clássico do Rio de Janeiro. Praia Vermelha é uma praia cravada aos pés do Pão de Açúcar, dentro de um complexo militar muito grande no bairro da Urca. Então é uma área super segura, super simbólico, é um clássico da fotografia carioca. E nós estamos indo para lá não por ser um clássico da fotografia carioca, e sim por ser um clássico da fotografia carioca, na luz exata para aquela época do ano. Lá nós faremos um amanhecer bem colorido, com o sol posicionado na direção certa, e de lá encerraremos nossas atividades fotográficas dessa expedição. Pegaremos nosso transporte, bateremos um pequeno papo, faremos uma avaliação geral do que nós fizemos. Quem tiver mais tempo, a check-out do nosso hotel vai até meio-dia. Quem tiver mais tempo pode explorar Copacabana, pode sentar comigo e com o Renato e fazermos uma avaliação bem esmiuçada do material captado. Isso eu acho muito interessante. E encerraremos ali nossas atividades ao meio-dia de segunda-feira com o check-out do nosso hotel. Nesse dia está incluso o transporte para Praia Vermelha e a orientação fotográfica, obviamente. Isso é o que eu gostaria de passar para vocês. Está bastante detalhado o vídeo, mas muito mais detalhes vocês encontram no nosso site www.brasilindizível.com. Chama a atenção que todas as fotos do roteiro do Rio Indizível foram feitas por mim em locais que nós passaremos. Então qualquer foto que vocês encontrem no nosso site, na página do Rio Indizível, vocês serão capazes de fazer. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Qualquer dúvida, brasilindizível@gmail.com. Encontro com vocês em julho. Boa sorte e até lá.